Alô, galera da S1, chegando com tudo para mais esse pós-jogo aqui no canal de Palmeiras 0, Flamengo 0 pelo Campeonato Brasileiro. Terceira rodada, né? Empate bem disputado, empate bem equilibrado lá em São Paulo, no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque. Vamos falar tudo o que aconteceu nessa partida, nesse vídeo de hoje, mas eu peço a você antes que deixe o seu like, se inscreva, compartilha. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar à marca de 100 mil inscritos. Você pode nos ajudar compartilhando os nossos vídeos e, se não é inscrito, se inscrevendo, beleza? Dito isso, sem mais enrolações, vamos ao que tudo que aconteceu na partida, né? Tudo que aconteceu nesse confronto entre Palmeiras e Flamengo pela terceira rodada. Um confronto muito duro, né, galera? Um jogo equilibrado, como eu já esperava. Acredito que muitos torcedores de Flamengo e Palmeiras também esperavam um jogo muito equilibrado, muito disputado. Uma final, de fato foi uma final, né? Falar um pouquinho do primeiro tempo, vamos por etapas, né? O primeiro tempo na nossa análise aqui. Um primeiro tempo onde o Palmeiras começou com muito mais com essa posse de bola. O Flamengo marcando numa intermediária, em muitos momentos até mesmo num bloco bem baixo, né, quase dentro do seu campo. Um Palmeiras tendo a posse, né, mas não conseguindo transformar essa posse de bola em efetividade. O Flamengo tentando marcar e tentando contra-atacar. Uma novidade, né, na equipe titular foi o Carlinhos, um jogador muito alto, 1,95 m, na vaga do Pedro, e o Alan na vaga aí do De La Cruz. E a volta do Arrascaeta à sua posição, né? O Flamengo dessa maneira, o Palmeiras vindo com 3 defensores, 3 zagueiros, abrindo mão de um atacante, um 3-5-2, muito atento a esse jogo do Flamengo, né? Muito ligado com o poder de criação e de fogo que essa equipe do Flamengo tem, né? O Abel não é bobo nem nada, dando ênfase um pouco, né? Dando um pouco mais de segurança, um pouco mais de solidez defensiva à sua equipe, em contrapartida tentando neutralizar essa parte ofensiva do Flamengo. O jogo se desenrolou dessa maneira até os 18 minutos, um Palmeiras com a bola, né, propondo o jogo, o Flamengo marcando, um jogo muito brigado, né, muito disputado, uma final de fato antecipada, galera. E o Palmeiras chegando em algumas finalizações, mas sem muito perigo, alguns cruzamentos, né, tentando no Flaco Lopes, um jogador forte na bola aérea, encontrar o gol do Flamengo, o gol do Rossi. O Endrick, né, me chamou a atenção muito, né, o jogo do Palmeiras pelo lado esquerdo, né, com o Endrick e o Piquerez, né, uma sintonia muito boa. Ora o Piquerez por fora e o Endrick por dentro, ora o Endrick por dentro, o Endrick por fora, o Piquerez por dentro, enfim, gerando muito trabalho, né, ao lado direito do Flamengo, do Varela, né? Destacar o Varela, uma boa atuação já no primeiro tempo. No segundo tempo nós iremos analisar também, mas fez um bom jogo. Então, há um Varela que conseguiu, de certa forma, neutralizar em muitos momentos, né, essa dobra, né? Esse 2 contra 1 que o Palmeiras tentou executar ali pelo lado esquerdo de ataque e direito de defesa do Flamengo, né? E a partir dos 18 minutos, dentro desse Palmeiras que teve mais a posse de bola, o Flamengo criou a sua primeira oportunidade, né? O Flamengo deu um susto ali no Palmeiras, e a partir disso o Flamengo começou a ter um pouco mais de posse, né? Foi ali pelo lado esquerdo, né? Teve uma falta, né? Uma cobrança de falta, teve uma bola ali que o Bruno Henrique tenta, de certa forma, finalizar ao gol do Everton. Enfim, o Flamengo conseguiu dar 2 ataques e a partir desses 18, 20 minutos foi um Flamengo mais presente, com a posse nos pés e dentro do campo de ataque, defesa do Palmeiras. Aí o Flamengo começou a trabalhar um pouco mais, o Carlinho, né, foi até um pouco mais utilizado, vamos dizer assim, no sentido das bolas aéreas, até porque chances criadas para o Carlinho finalizar, fazer o gol não teve uma bola só na entrada da área, um bate-rebate, que ele, como atacante que né, tentou finalizar, mas muito pouco, né? Para um atacante que precisa ser alimentado, para um atacante que precisa ser abastecido pelos meias. O Flamengo não conseguiu, mesmo nesse momento, né, melhor dos 18, 20 minutos até o fim da partida, foi um Carlinhos que não teve tantas oportunidades. O Flamengo em si, o jogo em si na primeira etapa foi muito equilibrado, né? Tendo aí metade do primeiro tempo, né, de um lado, né, no caso inicial para o Palmeiras, e a partir do 18º, 20º minuto, o Flamengo, no meu entendimento, foi um pouco mais agressivo, né? Um pouco melhor. Então, mostrando o equilíbrio também nesse primeiro tempo. Veio o segundo tempo, e aí o Tite faz uma mudança, tira o Carlinhos,
coloca o Pedro, né? Não muda tanto em características físicas, mas o Pedro é um jogador muito mais refinado tecnicamente do que o Carlinhos, né? E os zagueiros do Palmeiras têm muito mais respeito, e isso conta dentro de campo pelo Pedro, em campo, do que com o Carlinhos, né? Por mais que o Carlinhos seja muito bom jogador. Certamente foi um Pedro que causou muito mais preocupação à defesa do Palmeiras quando estava em campo do que o próprio Carlinhos enquanto esteve. Então, o Tite fez essa mudança, o Abel não mexeu, né, num jogo muito estratégico, né? Nenhum dos dois treinadores, a partir do segundo tempo, fizeram mudanças tão bruscas, né? O Tite tirando um atacante, colocando o outro, e o Abel permanecendo com a sua equipe. Voltou com o panorama na segunda etapa muito igual ao que começou o jogo, né? A diferença é que o Palmeiras inicia realmente com essa posse, os 7, 8 minutos iniciais da segunda etapa, mas de forma mais agressiva, né? Essa agressividade não gerou tantas oportunidades, mas fez com que o Flamengo andasse um pouco para trás, né? Se marcasse mais, também, de certa forma, conseguiu competir, né? Um Flamengo que brigou, um Flamengo que tentou marcar, um Flamengo que buscou, né, de certa forma, igualar nessa vontade, aquilo que sempre se pede, né, antes das partidas, não pode perder na vontade, e o Flamengo não perdeu, né, o jogo foi, de certa forma, ali, se desenrolando. E aí veio uma mexida um pouco mais agressiva, tá, do Flamengo, vamos dizer assim, o Gerson entra na vaga do Alan, né, o Alan marca um pouco mais, o Gerson também, né? Só que aí o Abel responde do outro lado, né? Coloca o menino na vaga do Moreno, se eu não estiver enganado, ou foi do Richard Rios, né? Então, assim, o Gerson joga um pouco mais do que o Alan, vejo o menino também jogando um pouco mais do que o Richard Rios, de certa forma, ali 6 por meia dúzia, mas Abel e Tite mexendo de forma muito tímida, né? Tentando soltar de forma um pouco mais devagar, mais leve, né? Essas duas equipes, né? O Flamengo com o Gerson em campo e o Palmeiras com o menino também em campo. Mas o jogo também se transcorreu de forma muito equilibrada, né? Com poucas chances para as duas equipes. Aí teve um lance, né, do Pedro. O Pedro recebeu uma bola, né, num contra-ataque e poderia ter acionado o Arrascaeta, né? Poderia ter acionado ali o Arrascaeta numa jogada e poderia ter saído ali, de certa forma, até mesmo a finalização, o primeiro gol do Flamengo, né? E o Flamengo começou a se soltar um pouco mais, começou a ter um pouco mais de campo, e o Palmeiras, de certa forma, com o Endrick, né? Em alguns ataques, algumas finalizações de fora da área e os escanteios, né? Que levavam sempre muito perigo. Teve até um no primeiro tempo que o Murilo quase abriu o placar, a bola passou rente à trave do Rossi, né? Mas no segundo tempo também muito equilibrado, muito brigado. Aí é que eu vejo uma diferença, quando entra o De La Cruz no Flamengo. De La Cruz entrou no Flamengo e mudou, no meu entendimento, a cara, né, desse Flamengo. O Flamengo ficou muito mais agressivo, muito mais dinâmico, né, muito mais forte, muito mais pressionante. Um De La Cruz que inicia, né, muitos queriam ver como, né, seria De La Cruz e Gerson, né? O De La Cruz entrou como entrou no início da sua chegada no Flamengo, na vaga do Luiz Araújo. Sai Luiz Araújo, entra De La Cruz lá do lado direito com Gerson Pulgar, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro à frente. Um 4-1, 4-1, né? Em muitos momentos até um 4-2-3-1, né? Porque o Gerson ficava ao lado ali do Pulgar, De La Cruz, Arrasca, Bruno Henrique com o Pedro à frente. Enfim, um cenário que muitos queriam ver e hoje tiveram a oportunidade de presenciar um De La Cruz com Arrascaeta, com o Pulgar, com o Bruno Henrique, com o Gerson e com o Pedro à frente, né? E aí o De La Cruz dá uma dinâmica impressionante. O Flamengo ficou muito mais rápido, né? Muito mais ligado, as jogadas saindo, né? Teve uma falta na entrada da área do Palmeiras, né? Uma falta em cima do De La Cruz, carregou essa bola e sofreu um empurrão nas costas, quase trombou, né, de forma bem feia, quase se machucou de forma mais séria, vamos dizer assim. E o Flamengo ficou muito mais pressionante, né? O Flamengo ficou muito mais ligado, né? E teve uma outra oportunidade que o Pedro poderia ter achado um passe, né, final, uma pifada para o Arrascaeta, ele demorou demais, até o Arrascaeta ficou muito chateado com isso, eu também, né? Então o Pedro também tem que ter um pouco, tem que ser cobrado, né, pelos companheiros, de soltar a bola, né, com um pouco mais de companheirismo, um pouco mais de coletividade. Não pode ficar a todo momento, eu tenho que fazer gols. Entendo que é um centroavante, entendo que é o cara que coloca a bola para dentro da rede.
mas em muitos momentos pode ter um olhar um pouco mais solidário, um olhar um pouco mais coletivo, né? Eu acho que o Flamengo vai agradecer muito ao Pedro e os companheiros também, mas a entrada do De La Cruz, né, no meu entendimento, fez com que o Flamengo ficasse muito mais forte, né, e mostra que o Flamengo, com as suas peças bem conectadas em campo, bem postadas, um Flamengo compactado, e esses caras individualmente nas suas melhores versões, o Flamengo é muito forte. O Flamengo tem uma força diante desse Palmeiras que é muito forte. E me passou essa sensação. O Flamengo, com os seus principais jogadores em campo, é um Flamengo muito forte e que se aproxima muito, 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 né, de vencer qualquer adversário, né, seja dentro de casa ou seja fora, na minha opinião, na minha visão, deixou essa sensação quando o De La Cruz entrou, né? É um time realmente muito mais forte, com mais posse de bola, e nesse De La Cruz um cara que facilita, né, que faz com que o Flamengo se torne muito mais forte, muito mais vertical e muito mais preciso, né? Muito mais seleto ali nos ataques diante dos adversários, no caso hoje, diante do Palmeiras. O resultado, no meu entendimento, né, foi até justo, um empate, né, bem disputado, um jogo que para muitos é uma final antecipada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo soma 7 pontos em 9 disputados. Eu acho até um bom resultado, né? O Palmeiras poderia ter nos vencido, porque tem time para isso, já venceu o Flamengo, né? Enfim, então eu acho que o resultado para o Flamengo foi um resultado muito bom, né? 3 jogos aí, 2 vitórias, um empate, 7 pontos. Parece que vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro e o Flamengo segue forte aí, buscando títulos nessa temporada. Vou ficando por aqui. Peço a você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative a notificação do sininho, compartilhe nas redes sociais, é muito importante para o nosso crescimento. Não esqueça de deixar o like. Vou ficando, até a próxima, saudações, tamo junto.